Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula e nesta aula você vai aprender como identificar o comportamento de uma pessoa vitimista. Você sabe que uma pessoa que se faz de vítima, ela tem a tendência em culpar os outros pelos seus próprios erros. Uma pessoa vitimista, normalmente, ela tem uma mentalidade já muito cauterizada. É uma pessoa que não assume seus próprios erros e aproveitam daquilo que elas acreditam não ter sido culpa delas para poder responsabilizar essa culpa para terceiros. Por exemplo, se você identificar uma pessoa que se faz de vítima em alguns ambientes, em algumas situações, não é em todos os momentos que essas pessoas demonstram que elas estão se fazendo de vítima. Normalmente, o vitimista, ele culpa os outros pela sua falta de resultado, talvez pela falta de ter conseguido obter grandes respostas que ele gostaria, então ele terceiriza essa culpa. Você não culpa dos seus familiares, que ninguém ajuda, você não culpa do seu marido, da sua esposa, você não culpa dos seus filhos. A pessoa que se faz de vítima, normalmente, ela não assume os próprios erros. E dessa forma, ela acaba por escapar sempre tendo a razão. Então, Tiago, como eu posso identificar uma pessoa vitimista que talvez está aqui me cercando, está me rodeando, e eu não sei como identificar? Muito bem, observe o comportamento dela. Observe cada palavra, porque já tem um ditado que nos ensina que quer conhecer uma pessoa, deixe ela falar. A pessoa que se faz de vítima, quando você para ouvi-la, você vê que ela fala mais de alguém, e quando ela fala mais de alguém, você consegue identificar como que ela age perante as pessoas e qual é o espírito que ela tem. Normalmente, por exemplo, uma pessoa que gosta de sempre culpar a falta de resultados no empreendedorismo porque ela não teve chance de aprender, minha vida é ruim assim porque eu não tive tempo para estudar, para me qualificar, eu não estou tendo resultado porque ninguém me ajuda, eu não consigo emagrecer porque minha esposa, meu marido sempre traz uma coxinha, traz um bolo de chocolate e coloca lá na geladeira e dessa forma eu não resisto. Eu comecei a fazer uma dieta, mas eu quebrei essa dieta porque sabe como é que é? É muito difícil você manter foco, você é muito difícil você ir caminhar todos os dias, é muito difícil você ir para a academia, mas vamos parar para pensar. Quando você recebe lá um diagnóstico médico que te diz assim, você tem que tomar esse remédio de 12 em 12 horas, ou de 8 em 8 horas, ou de 6 em 6 horas, e aquele médico ali você nunca viu ele na vida. É interessante, nós seguimos ali a risca das orientações médicas, mesmo sem conhecer aquele médico que passou essa receita. Muitas pessoas às vezes recebem um feedback de alguém que sempre mas elas não conseguem olhar isso com os olhos. E a falta de olhar isso com os olhos faz muitas pessoas se fazerem de vítimas e não trabalharem a mudança do seu próprio comportamento, a mudança do seu interior. Então, se você estava se fazendo de vítima, está na hora de você dar um show nesse pensamento vitimista, é hora de você mudar essa maneira de pensar com relação às coisas que você talvez deve ser uma coisa, por exemplo, que aconteceu no seu relacionamento. O relacionamento acaba por conta de uma pessoa. As duas pessoas tiveram parte, por exemplo, do relacionamento talvez não tenha tido tanto sucesso, talvez umas mais, outras menos, mas normalmente não existe um só culpado. Se você trabalha numa empresa, você foi mandado embora, você tem que avaliar como é o seu comportamento dentro dessa empresa. Como que você se comportava, como vinham as tarefas, as missões, você era aquela pessoa que fazia nada, ficava fazendo apenas aquilo que você era pago para fazer. Observe que a pessoa que é vitimista, ela sempre vai ter uma resposta no momento. Ela sempre vai ter uma válvula de escape que justifique dar o resultado que ela está.
situações durante a infância. Então, em qual fase da sua vida você desenvolveu esse comportamento vitimista? Foi na fase da infância? Foi por conta dos seus familiares? Então, você precisa identificar em qual área ou em qual momento esse comportamento gerou essa mentalidade que hoje talvez está te prejudicando muito em várias fases da sua vida. Então, se você quer mudar os seus resultados, você vai precisar parar de se fazer de vítima. Então, te aguardo na próxima aula.